Dessa vez eu resolvi fazer um vídeo diferente aqui no canal, porque quando eu falo para muitas pessoas que eu sou advogado, que nós temos um escritório de advocacia, muitas pessoas lembram da série Suits. Talvez você também já conheça essa série, aquela que tem o Harvey, o Mike, todo aquele glamour em torno da advocacia americana. Então eu resolvi fazer um exercício e pensar, como que seria a série Suits se fosse aqui no Brasil? Quais são as diferenças entre a advocacia nos Estados Unidos, aquela que a gente vê na série, no filme, e a advocacia no Brasil? Vamos lá, vamos conferir no vídeo de hoje? Então, se a série Suits acontecesse no Brasil, como ela seria? Vamos lá. Primeira diferença muito grande, pessoal, entre a advocacia nos Estados Unidos e a advocacia no Brasil é que na série a gente vê testemunhas sendo ouvidas no escritório de advocacia. Vocês perceberam? Em vários momentos eles chamam testemunhas ou alguém envolvido em um processo judicial dentro do escritório de advocacia com aquela mesa bem grande e colocam uma câmera filmando o depoimento da pessoa. E esse depoimento ele pode ser usado no processo judicial, gravado dentro de um escritório de advocacia. No Brasil é algo completamente diferente. Não existe gravação de depoimento de testemunha dentro de um escritório de advocacia. O normal de uma audiência, de uma testemunha ser ouvida é dentro de um fórum de justiça, independente da área que for. A gente sabe que nos últimos tempos as audiências começaram a acontecer de forma virtual. Então sim, algumas audiências têm acontecido dentro do escritório de advocacia, através de câmera, de filmagem, porém ela é transmitida em tempo real para um juiz, que está também na chamada de vídeo acompanhando e o juiz gravando os depoimentos das testemunhas e ele coordenando a audiência. É bem diferente daquele caso na série Suits em que o próprio advogado é que faz a gravação sem a presença de nenhum juiz. Então essa foi a primeira diferença. A segunda grande diferença, que hoje já não é mais tão grande assim, diz respeito ao advogado perguntar direto para a testemunha. Principalmente algum tempinho atrás no Brasil, era comum que o advogado perguntasse para o juiz dentro da audiência e o juiz refizesse a pergunta para a testemunha. Tá? Na série Suits, na advocacia americana, o normal é que o juiz não faça a pergunta, mas sim o advogado ele vá direto na testemunha. Por isso que a gente vê nas séries e filmes o advogado de pé na frente da testemunha, até intimidando ela, até elaborando grandes perguntas, contando um contexto, tentando convencer um júri, enfim. O advogado ele tem muito mais protagonismo, muito mais poder de persuasão e controle sobre as testemunhas e as pessoas que estão depondo lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, o comum era o advogado perguntar para o juiz e o juiz refazer a pergunta muitas vezes da forma dele. Isso mudou um pouco, tá? Tem algumas áreas da justiça aqui no Brasil, especialmente agora que a gente entrou em audiências virtuais, isso está se popularizando. Então existem alguns ramos da justiça no Brasil que o advogado já está perguntando direto para a testemunha, ficando um pouco mais parecido com o que acontece nos Estados Unidos. Então a diferença já não é mais tão grande assim. A terceira grande diferença, e aí sim é uma grande diferença mesmo, é a base do direito. Porque nos Estados Unidos, a base de um direito são outros casos que já foram julgados naquele sentido. Vocês percebem durante as séries e filmes que os advogados eles citam muito os precedentes. E quando eles querem convencer um juiz de que o pedido deles pode ou não ser provido, ou a pessoa pode vencer o processo, eles citam algum caso, né? Por exemplo, assim, tá falando com o juiz e o advogado fala assim: Excelência, por exemplo, o caso de, sei lá, John versus o Estado, onde John conseguiu um direito a isso e aquilo. Então, se já teve um outro caso, já teve um precedente, isso é a base do direito nos Estados Unidos, diferente do Brasil. No Brasil, a base do direito é a lei ou o que os juízes costumam julgar sobre o que a lei diz, que a gente chama de jurisprudência ou súmulas. A súmula, de certa forma, ela é a concentração de várias decisões para dizer como que os juízes entendem aquele assunto previsto na lei. Mas a súmula não tem base onde você cita um caso, por exemplo. Lá nos Estados Unidos você cita diretamente o caso, e se o caso gerou aquele resultado, então você tem a possibilidade daquele direito. No Brasil é diferente.
né? No Brasil, como eu já disse, a base é a lei ou o que os juízes dizem. E é isso que eu queria apresentar para vocês nesse vídeo um pouco diferente, pessoal. Quais são as diferenças, então, entre a advocacia no Brasil e a advocacia nos Estados Unidos? Espero que vocês tenham gostado, né? Se gostaram, não se esqueçam de clicar no botão de gostei, se inscrever no nosso canal e deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, se você gostou ou não, se você já tinha alguma experiência com alguma área da advocacia, seja aqui no Brasil ou nos Estados Unidos, tá bom? E a gente se vê aí nos próximos vídeos. Tchau!